Olá, pessoal! Hoje eu vim apresentar para vocês a minha proposta de pesquisa relacionada ao tema da nossa disciplina de Bioprocessos e Biotecnologia Ambiental, que tem como título Resíduos agroindustriais de soja, amendoim e aveia na produção de lacazes por fungos da podridão branca. O nosso roteiro: farei uma breve introdução dos temas a serem abordados, apresentarei como será feita a metodologia deste projeto, o cronograma e as perspectivas futuras que teremos com a elaboração deste projeto. Lacazes são enzimas que catalisam a oxidação de compostos fenólicos e possuem o cobre como seu cofator, e por este motivo são classificadas como polifenol oxidases de cobre azul, pois oxidam os compostos fenólicos e atuam sobre vários doadores de hidrogênio aromáticos e anéis fenólicos, e estão presentes tanto em fungos quanto em plantas. A imagem à esquerda mostra a estrutura da lacase ativa com os seus 3 cobres catalíticos ligados a ela. E a imagem à direita mostra um pouco do ciclo catalítico dessas lacases, que utilizam o cobre para oxidar moléculas e compostos de hidrogênio aromáticos. Essas enzimas, então, podem ser provenientes de fontes fúngicas ou vegetais. Hoje, vamos focar nas fontes fúngicas de produção dessas enzimas. Os fungos produtores podem ser das classes dos filamentosos, dos ascomicetos, dos deuteromicetos e também dos basidiomicetos. Essa última classificação, os fungos basidiomicetos, nós podemos destacar aí os fungos da degradação branca, que também são chamados de fungos da podridão branca ou fungo da degradação da madeira, que por produzirem esta enzima, são capazes de oxidar compostos fenólicos relacionados à lignina e, desta forma, atuar como importantes decompositores aí na reciclagem de carbono dos ecossistemas. Para o seu crescimento e desenvolvimento e reprodução, esses micro-organismos aí obtêm a sua energia da degradação dos componentes da celulose, hemicelulose e lignina dos tecidos vegetais. Então, eles são bastante conhecidos para tratar resíduos que possuem lignina no seu resíduo final. Na indústria papeleira, por exemplo, resíduos aí de celulose precisam muito desse fungo para poder degradar seus compostos tóxicos. Assim como os fungos da podridão branca, outros fungos também são produzidos em escala industrial, por apresentarem a característica aí de produzir enzimas de interesse industrial ou biológico de forma natural. Um ponto que me chamou bastante atenção é o fato de que diversos fungos podem ser produzidos utilizando resíduos agroindustriais de lavouras como substrato, agindo aí como fonte de nutrientes para o desenvolvimento desses fungos. Resíduos do processamento de café, coco, caju e outras fontes industriais já vêm sendo comumente aplicados nestes bioprocessos de produção dos fungos, para produzirem enzimas de interesse industrial ou biológico. A utilização desses resíduos agroindustriais provenientes aí de plantações seria de grande vantagem, uma vez que o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo e, consequentemente, ele também produz uma infinidade desses resíduos industriais agrícolas.
Temos como exemplo aí de cultivares, né, a soja, que é muito produzida não só aqui na nossa região, mas também na região do Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, né, que produz bastante desse alimento e, consequentemente, bastante resíduo também. O estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, produz muito amendoim, né? E a aveia também, que é um outro exemplo, também é muito produzida e ocorrente nos estados do Rio Grande do Sul. Esses alimentos são ricos em macro e micronutrientes. E com isso, os seus resíduos de cascas, folhas, caules, raízes também acabam tendo uma quantidade de nutrientes a ser levada em consideração. Esses 3 alimentos que eu citei são ricos em minerais, dentre eles o cobre. O cobre, que é o principal cofator da nossa enzima lacase. Então, estes alimentos seriam potenciais aí na produção dos fungos produtores da lacase. Então, podemos levar em consideração que os fungos da podridão branca, que são Flebia radiata, Pleurotus ostreatus e Trametes versicolor, são muito eficientes na produção da enzima lacase. E que essa lacase que eles produzem, por atuar em uma ampla gama de substratos, elas possuem diversas aplicações aí na biotecnologia ambiental, seja na biorremediação, no clareamento de corantes de resíduos industriais, no tratamento de efluentes das indústrias, no tratamento de águas residuais, ou também poluentes ambientais recalcitrantes e uma série de outros químicos que elas podem ser benéficas para o tratamento e biorremediação. Foi pensando nisso que eu tive a ideia de gerar esse projeto de pesquisa com o objetivo de produzir as 3 origens fúngicas da lacase, dos fungos da podridão branca, usando 3 diferentes resíduos agroindustriais que seriam descartados aí no ambiente sem nenhuma utilização e que são ricos em micronutrientes como cobre, que o cobre é o principal cofator da enzima, né? A fim de se escolher uma melhor fonte de carbono e o melhor fungo para o processo produtivo, que a partir daí poderia ter uma consequente aplicação no tratamento de resíduos de lignina e ou macromoléculas similares, e também na remoção de compostos fenólicos tóxicos de águas residuais. Bom, como os resíduos de cascas, caules, folhas e raízes não seriam utilizados para nenhum fim alimentício animal após a colheita, né? Esses resíduos o único destino deles seria aterros ou processos de combustão. Isso geraria um custo para o produtor, o que, com a utilização desses resíduos na produção dos fungos de interesse biológico, né, de interesse aí na produção das enzimas, isso geraria mais lucro para o produtor, que poderia, além de vender o seu produto, que seria os grãos e sementes, ele poderia também vender os resíduos desse produto. Uma outra justificativa para a elaboração desse projeto seria no ambiente social, né, que com a utilização desses resíduos na produção aí dos fungos, eu poderia gerar empregos tanto no campo quanto na indústria. E a parte mais importante seria aí a utilização dessas enzimas que os fungos produziriam para tratar aí ou remover poluentes ambientais e industriais, né? Seja tratar resíduos industriais contaminados, utilizando resíduos que seriam descartados no ambiente de uma maneira eficaz e econômica. Então, o primeiro passo para a elaboração deste projeto
seria a obtenção e o cultivo dos nossos isolados. Aqui no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular do campus Patos de Minas da UFO, nós já temos culturas previamente isoladas dos fungos Flebia radiata, Pleurotus ostreatus e Trametes versicolor mantidos aí em um meio BDA, batata, dextrose e agar. Com isso, utilizaremos repiques desses inóculos de 20 a 21 dias para cultivá-los em meio sólido. O inóculo seria representado por 5 discos de 5 milímetros de diâmetro, retirados dos repiques feitos anteriormente neste meio BDA, e transferidos aí para um NMI. Esses 3 fungos isolados seriam então cultivados em 3 diferentes resíduos agroindustriais. Resíduos da casca, folha, caule e raiz, provenientes aí do beneficiamento da soja, amendoim e aveia, disponibilizados pelos produtores da região de São Paulo e Rio Grande do Sul. Após recebidas as amostras, elas serão processadas, secas separadamente e moídas em um processador de alimentos domésticos, até formar um pó homogêneo que permita ser peneirado em uma tela de 3 milímetros de tamanho por pó. Esses resíduos seriam, então, umedecidos com 10 ml do meio de cultura líquido suplementado, com esses nutrientes aqui, de extrato de malte, twin, etc., contendo também o benomil, que seria um fungicida que seleciona esses fungos da degradação da madeira. Após aí os frascos serem tampados, eles serão autoclavados a uma temperatura de 121 graus Celsius por um tempo de 25 minutos, E o cultivo deles será feito então em uma estufa com a temperatura de 28 graus Celsius durante 5 dias em repouso. Cada classe desse fungo seria combinada com um resíduo agroindustrial. A Flebia radiata, por exemplo, teria sua combinação com a soja, com o amendoim e com a aveia. O Pleurotus ostreatus também teria sua combinação com cada um desses resíduos e, consequentemente, os Trametes versicolor também seriam combinados aí com cada um dos resíduos de soja, amendoim e aveia, separadamente. De modo a verificar, então, qual seria a cultura desses fungos maior produtora da lacase, que produziu a lacase de forma mais eficiente e com qual substrato ela se saiu melhor. A ideia seguinte seria utilizar um indicador RBBR da Sigma, que seria o Remazol Brilhante Blue R, que seria capaz de detectar a produção dessas enzimas lignolíticas pelos fungos. Então, de forma visual, conseguiria ver quem produziu mais lacase, utilizando o controle positivo aí com o Trametes hirsuta, que é também um produtor da lacase. Então, com base nesses resultados indicadores aí das lignases, os indicadores positivos, eu faria um extrato enzimático total, por uma filtração simples, onde 50 ml do meio que eu utilizei seria adicionado a cada frasco, homogeneizando com um bastão e levando ao filtro aí, de extrato a vácuo no funil de Buncher com papel de filtro normal, E o extrato bruto, referido como filtrado, que sairia ali embaixo no becken, seria adicionado a azida sódica a 0,02%. E a partir deste extrato, eu dosaria a atividade da lacase pela oxidação do ácido ABTS, que é também um método colorimétrico de ver quão ativa a enzima lacase está nesse processo produtivo. Então, neste caso, a amostra seria
misturada ao acetato de sódio, né, e o ABTS. E a atividade enzimática seria expressa em 1 micromol de ABTS oxidado por minuto. E sua absorvância lida a 420 nanômetros no espectrofotômetro. As proteínas totais, que servem como base para a atividade enzimática, seriam dosadas aí pela metodologia de Bradford, que utiliza a albumina sérica bovina como padrão, que também é um método colorimétrico, lida em espectrofotômetro a 595 nanômetros. E para purificar as nossas enzimas de interesse, né, as lacases, o nosso extrato bruto será submetido a métodos cromatográficos de troca iônica, né? A coluna DEAE, utilizando aí um tampão tris-HCl, onde as proteínas seriam eluídas aí num gradiente de sulfato de potássio, né? E após as frações que apresentarem alguma atividade da lacase serem reunidas, elas serão submetidas aí à verificação do grau de pureza pelo método de SDS-PAGE, né? Que seria eletroforese em gel. E também caracterizadas quanto ao efeito do pH e temperatura na atividade dessas enzimas. Para obter os nossos resultados, calcularemos as atividades médias e desvio padrão para cada uma das medidas realizadas, né? Os ensaios serão feitos em triplicatas e o número amostral representará o número de experimentos realizados aí com diferentes culturas de fungos e substratos. Para comparar os tratamentos, vamos utilizar a análise de variância ANOVA com o teste Student-Millman-Kills, levando em consideração diferenças significativas com P menor que 0,05. E o software que vamos usar é o GraphPad Prism 5.03, versão para o Windows. Eu preparei, então, um cronograma de 24 meses, né, divididos aí em 4 semestres. A etapa de revisão da literatura será feita ao longo de todo o nosso experimento, né, de todo o nosso projeto. A obtenção e cultivo dos isolados e o processamento dos resíduos agroindustriais será feita no primeiro semestre. A seleção das combinações dos fungos com os melhores substratos produtores das lignases e a obtenção do extrato enzimático será feita no primeiro ano. As avaliações tanto de atividade enzimática quanto da expressão das proteínas de interesse serão feitas no segundo e terceiro semestre, e a purificação e caracterização das lacases será feita no terceiro e quarto semestre. E, a partir daí, a participação em eventos científicos e produção de manuscritos no último semestre. Então, como perspectivas de trabalho, né, eu penso em produzir aí, possibilitar a produção em larga escala do fungo mais eficiente, utilizando o resíduo que se apresentou melhor como substrato, né? E dessa forma, utilizar as enzimas lacases purificadas desses fungos no tratamento de águas residuais, biorremediação de resíduos químicos descartados no ambiente e diversos outros processos que a lacase já é aplicada. É isso, aqui estão as principais referências. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.